Olá, meus queridos alunos, bom dia. Estamos aqui para mais uma nova aula. Lembrando sempre que a cada aula vocês devem ter em mãos o livro de vocês. Hoje nós vamos abrir na página 41 para acompanhar a aula com o sentido conotativo e o sentido denotativo da palavra. Lembrando que o sentido denotativo ou denotação se refere ao significado mais objetivo, ou seja, é o sentido literal da palavra, como ela se encontra no dicionário. Já a conotação se refere a sentidos associados à ideia que vão além do sentido original, ou seja, tem sentido figurado. O sentido denotativo tem sentido literal ou próprio, igual àquele que está no dicionário. Se você for pesquisar uma palavra no dicionário, pois, se você for pesquisar como exemplo que está aqui no sentido conotativo, que é o sentido figurado, ele comeu bola na prova de matemática. Isso quer dizer que ele cometeu um erro. Comer bola em uma prova é usada com sentido figurado, que quer dizer cometeu um erro. Mas se você disser, depois de jogar bola, comeu um churrasco. Churrasco é no sentido literal, o churrasco foi feito para comer. E agora vamos ler um trecho do nosso livro aí, na página, eu falei, 41, um trecho do artigo, cada vez mais frequente, que trata da depressão na adolescência. E observe o sentido da palavra em destaque. Crescer pode ser complicado, e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a adrenalina, entre a calma e a explosão de raiva. É típico dos jovens. É importante entender esta fase tão peculiar do crescimento e compreender se esta montanha russa faz parte do comportamento tipo dos jovens, ou pode comportar outro tipo de preocupação. Por isso, os pais devem estar atentos e perceber que nem toda tristeza é sinal de doença, assim como nem toda alegria é sinônimo de bem-estar. Esse é um trecho de um artigo que foi publicado, que está disponível na internet, tem aqui o site, tem um endereço eletrônico para você encontrar, e foi publicado em 20 de agosto de 2018, Depressão na Adolescência. Então, agora nós vamos prestar atenção para a palavra montanha-russa. Quando você pensa numa montanha-russa, você vai pensar logo num brinquedo que é encontrado em parques de diversões, que se refere, que se constitui em uma rede de trilhos armados, que sobe, desce, entra por um espaço, desce por o outro, quer dizer, o sobe e desce, o altos e baixos da montanha-russa é comparado com a vida do adolescente, porque nem sempre o adolescente não está preparado para viver, está se preparando para viver na vida de adulto. Então, a palavra montanha-russa está sendo empregada com o sentido figurado na vida do jovem. O sentido figurado é um sentido de conotação, ou seja, o sentido conotativo.
Vamos ver outro exemplo de sentido conotativo. Sentido denotativo, que é o de sentido figurado. Conotação tem o sentido figurado e denotação tem o sentido literal. Então, a conotação, você tem um coração de pedra. Esse não é um exemplo de conotação, porque ninguém tem coração de pedra, e sim coração de carne. É uma explicação para dizer que a pessoa tem um coração duro, que é uma pessoa que é desprovida de sentimentos. Então, o coração de pedra está sendo usado com sentido figurado. Outra, você é o meu sol. Ninguém é sol de ninguém. Ele está dizendo que aquela pessoa pode estar iluminando a vida dele. Então, ele é apresentado como sol. No segundo artigo, no sentido denotativo, no sentido conotativo, nós temos no sentido conotativo, nós temos o sentido figurado, e no sentido denotativo, nós temos o sentido literal. Vamos encontrar uma palavra no dicionário. Precisamos guardar, porque fica um pouco difícil. Às vezes, você vai pronuncia denotativo, que é a palavra em sentido literal, e você pensa no sentido conotativo, que tem o sentido figurado. A conotação tem sentido figurado e o denotativo tem sentido literal. E nós vamos ler agora o segundo artigo aqui. Não é um artigo, não, sobre o artigo. Vamos falar sobre o artigo, que a palavra montanha-russa está sendo usada no seu sentido habitual, é uma pergunta que está sendo feita. Nesse caso, ela se refere às emoções contrastantes que o adolescente experimenta, quase ao mesmo tempo que torna a vida dele cheia de altos e baixos. A palavra adquiriu um novo sentido. Nesse contexto, passando a identificar uma experiência muito intensa e instável que vive o adolescente. Nos diversos contextos de uso da língua, uma palavra pode assumir um sentido novo, diferente daquele que a gente usa com frequência. Esse sentido é chamado de conotativo figurado e se diferencia do sentido denotativo ou literal. Nós temos aqui um GIF, e esse GIF explora, tem uma mulher com aparência meia cansada, minha cabeça está fervendo. Esse GIF, né? Expressa o sentido, no texto verbal, expressa o sentido conotativo, porque cabeça não ferve. Então, os pensamentos da personagem quer dizer que o ferver quer dizer que os pensamentos da personagem estão agitados, confusos. Está igual a mim com essas aulas online. A cabeça confusa, porque tenho problemas de dicção e muitas vezes acabo falando até palavras erradas, ou seja, sem concordância, como S, mas aí minha cabeça também, no sentido figurado, fica fervendo. A imagem, por sua vez, a frase que está escrita, expressa o texto verbal, a frase que ela está dizendo, expressa o sentido conotativo. Minha cabeça está fervendo. Mais uma vez, afirmando, os pensamentos da personagem estão agitados e confusos. A imagem, por sua vez, traz um sentido denotativo. O vapor sugere que a cabeça da pessoa está com o cérebro escaldante, em ebulição,
fervendo. O humor é obtido pela associação entre a imagem da personagem e a maneira como se sente a pessoa que publicou o texto. Então, tem palavras que tem imagens que podem transmitir sentido conotativo e denotativo ao mesmo tempo, um escrito e outro associado à imagem. Vamos lembrar, vamos repassar que o sentido figurado, o sentido figurado é conotativo e o sentido literal é denotativo. Nós precisamos estar atentos para que não cometamos enganos. Muitas vezes, até eu, é preciso estar lendo, precisa estar estudando, não pode fazer o exercício sem ter em mãos o livro. Vocês tenham um bom dia e nós nos veremos na próxima aula, se Deus quiser. Até mais.